Olá, meu aluno, minha aluna. Nesta aula nós veremos integral por frações parciais. Eu começo com a história do assunto. Na Suíça dos anos 1600, 1700, havia uma família que vivia do comércio de especiarias. Era o pai com vários filhos. Um desses filhos, o Jacob Bernoulli. Então, o Jacob trabalhava lá com o seu pai, só que ele não gostava muito. O interesse dele era em matemática e física. Jacob Bernoulli foi lá e falou: pai, eu não quero trabalhar aqui, eu quero virar professor de matemática e física. E ele pôde fazer isso. E deu certo, porque o Jacob Bernoulli, quando adulto, foi professor aqui, na Universidade da Basileia. Inclusive, ele foi uma das primeiras pessoas a aprender cálculo. Quando o Leibniz começou a publicar os seus artigos sobre derivadas e integrais, o Jacob Bernoulli foi um dos primeiros a pegar, a ler e a entender. Bom, o Jacob Bernoulli tinha vários irmãos. Um deles, bem mais novo, era o Johann. Então era a mesma história que se passava com o Johann Bernoulli. Ele trabalhava com o seu pai lá na venda de especiarias. Só que ele também não gostava muito disso. O que o Johann gostava era de discutir matemática com o seu irmão. O Johann foi lá conversar com seu pai também. Pai, eu não quero trabalhar aqui no comércio. O pai dele disse: tudo bem, você vai para a universidade estudar medicina. Bom, o Johann foi para a universidade estudar medicina. A mesma em que o Jacob Bernoulli, o seu irmão, dava aula de matemática e de física. Então, o que acontecia? O Johann tinha lá as suas aulas de medicina. Acabava a aula, ele ia correndo para a sala do seu irmão para eles discutirem coisas de exatas. Então, o Johann Bernoulli se formou médico, mas também conhecia a matemática de alto nível. Ele dominava os dois assuntos. Inclusive, o doutorado do Johann Bernoulli foi em medicina, só que com um monte de matemática. Ele conseguia misturar os assuntos. Ele estudou movimentos do corpo humano. Então, o que nós temos aqui é um médico que adorava matemática. Tanto é que em 1691, o Johann Bernoulli estava na França e lá ele conheceu o L'Hôpital. E é aqui que surge aquela famosa história que eu conto lá na aula de regra de L'Hôpital, em que o Johann Bernoulli virou o professor particular de matemática do L'Hôpital. E desse estudo entre o professor Johann e o aluno L'Hôpital surgiu o primeiro livro de cálculo. Tá, o Johann acabou largando a medicina. Virou só matemático, então não exercia mais a sua profissão de médico. Em 1696, Johann Bernoulli escreveu nesta revista, que na época era famosa pra caramba, um desafio. Eu fui lá, peguei a revista, demorei bastante para achar, porque isso aqui está tudo em latim, e o que me interessava era isto aqui. Isto aqui foi um grande desafio que o Johann Bernoulli propôs a todos os matemáticos do mundo. O que está escrito ali é o seguinte: eu tenho um ponto aqui, outro ponto aqui.
Eu posso conectar esses dois pontos com qualquer caminho. Por exemplo, um segmento de reta aqui. Vou pegar um caminho mais assim aqui. Ou, digamos, um outro caminho mais assim, ó. O caminho que você imaginar que conecte esses dois pontos. Qual é a pergunta? Você vai colocar uma bolinha aqui em cima. A única força que atua aqui é a gravidade. Pergunta: qual é o caminho que faz a bolinha chegar primeiro aqui no final? Isso é o que está escrito aqui no retângulo que eu destaquei. Esse aí é o famoso problema da braquistócrona, que eu resolvo em outra aula. É bem complicado de resolver, inclusive. O que me interessa desse problema de descobrir qual é o caminho que a bolinha tem que percorrer para chegar primeiro lá no fim, foi a partir do estudo daí que começaram a surgir novas técnicas de integração que incluem a desta aula. Então, a integração por frações parciais, que eu ainda nem falei o que é, mas é que é o tema desta aula, surgiu a partir ali de 1696, no máximo até 1701, provavelmente com o próprio Johann Bernoulli. Então, a origem do estudo é resolver o problema da braquistócrona e os problemas subsequentes que foram aparecendo com esse assunto aí. Então, esse é o contexto histórico da matéria, mas eu vou continuar um pouco mais, porque tem umas coisas bem interessantes, que é o seguinte. O Jacobi morreu em 1705. Ele era o professor aqui, na Universidade da Basileia. Quem sucedeu ele foi o Johann. Então, o Johann, cuja formação inicial era a de médico, assumiu como professor de matemática agora aqui na Universidade da Basileia. E ali por 1720, 1721, por ali, o Johann Bernoulli estava na sua sala e um menino bateu na porta. O menino foi pedir aulas particulares de matemática. Quem foi o menino com seus 14, 15 anos que foi lá na universidade pedir aulas particulares de matemática? Era simplesmente o Euler. Euler estudava teologia na Universidade da Basileia e queria aprender matemática com o Johann Bernoulli. O que aconteceu? O Johann dava aulas particulares todos os sábados para o Euler. Então, o Euler ia lá na casa do Johann Bernoulli todos os sábados ter aulas particulares. Inclusive, o amiguinho de infância do Euler foi o Daniel Bernoulli. Daniel, o filho do Johann. Então, agora sim eu fechei todo o contexto da matéria que veremos. Se você gostou, já deixa um like aí no vídeo, inscreva-se no canal, isso é muito importante para ajudar o projeto a crescer. Tá? Agora eu me sinto preparado para nós falarmos sobre a integral por frações parciais. O objetivo é, aqui eu tenho uma integral em que em cima eu tenho um polinômio, embaixo eu também tenho um polinômio. Polinômio sobre polinômio. Temos que analisar 4 casos, mas fica bem fácil eu explicando com os exemplos. Primeiro caso, raízes reais que não se repetem. É que nós vamos olhar para o denominador. Aqui, ó, eu vou ver quais são as raízes. 3x menos 1 igual a 0, x igual a 1/3. X menos 2 igual a 0, x igual a 2. Eu estou com uma integral
com um polinômio em cima, um polinômio embaixo, as raízes do denominador são números reais que não se repetem, 1/3 e 2, caso 1. Tá, o que é que nós temos que fazer? Esta integral aqui eu não sei fazer, eu vou trocar por outras que eu saiba fazer. Isso é assim, ó. Esse 2x menos 3 sobre 3x menos 1, x menos 2, ele vai ser trocado por duas frações. Aqui tem 3x menos 1, então vai ficar a sobre 3x menos 1. A é um número. Aqui tem x menos 2, aqui vai ficar b sobre x menos 2. b é um número. A integral que foi fornecida eu não sei fazer, mas essas duas que vão surgir aqui eu saberei fazer. O que é que está me atrapalhando? Eu não sei os valores do a e do b, então é isso que eu vou procurar. Aí são contas usuais, tá? Eu vou fazer MMC e tal. Deixa eu ajeitar esse 1 que ficou meio feio aqui. É 3x menos 1. Tá. Soma de frações. O denominador em comum é o próprio produto dos denominadores. Então vai ficar o 3x menos 1, x menos 2. Soma de frações é aquela história. Acha um denominador em comum, divide embaixo e multiplica em cima. 3x menos 1 multiplicado por x menos 2 dividido por 3x menos 1 dá o x menos 2, que multiplica o a. X menos 2. Tá, de novo, ó. O produto desses dois dividido por x menos 2 vai dar o 3x menos 1, que eu multiplico pelo b. Eu vou começar a passar a limpo. Eu posso distribuir o a, vai ficar a vezes x menos 2a. Eu posso distribuir o b, 3bx menos b. Vou repetir o denominador. Então o que eu fiz aqui foi distribuir o a e o b. Vou continuar passando a limpo. Eu faço assim, ó. Aqui eu tenho x, aqui eu tenho x, então isso eu vou juntar. Até botar aqui já. Ó. Vai ficar o x com o a mais 3b's. E agora, aqui não tem x, aqui não tem x. Então esses eu agrupo aqui. O menos 2a menos o b. E o denominador eu só vou lá e repito. Tudo isso aqui sobre aquele 3x menos 1, x menos 2. Você vai pegar o integrando original. Estamos no caso 1, raízes reais e diferentes. Eu separo em várias frações parciais. Somo tudo, passo a limpo e agora eu vou comparar. Esse a mais 3b que está aqui acompanha o x. Então ele é esse 2 que eu tenho aqui, ó. É 2 vezes x. É a mais 3b vezes x. Então o a mais 3b é o 2. Aqui, ó. Esse menos 3 é um número que eu tenho aqui em cima. Esse menos 2a menos b é um número que eu tenho ali em cima. Então, eu fiz essa comparação do que eu tinha lá em cima com o que apareceu ali embaixo, igualando coeficiente a coeficiente. O 2 com o x, o a mais 3b com o x, o menos 3 com o menos 2a menos b. Deu um sistema linear, que eu vou resolver para achar o a e o b. O que dá para fazer? Eu posso multiplicar a primeira linha por 2. Eu vou cortar o a. Vai ficar assim, ó. Multiplicando por 2, 4 igual a... que fez igual aqui. 4 igual a 2a mais 6b. E aí embaixo
menos 3 igual a menos 2a menos b. Agora eu somo isso. Menos 4 mais... Aliás, 4 menos 3, que dá 1. 2a com menos 2a vai dar 0. E foi de propósito, né? Eu quis cortar o a. 6b menos b, 5b. b igual a 1 quinto. Agora eu vou em qualquer linha, substituo o valor do b e acho a. A primeira linha é mais fácil. 2 é igual a a mais 3 vezes o b, que é 1 quinto. Pego esse 3 quinto, passo para lá. 2 menos 3 quintos igual a 2 são 10 quintos. 10 quintos menos 3 quintos, 7 quintos. 7 quintos é igual ao a. A igual a 7 quintos, b igual a 1 quinto. O que é que eu faço com isso? Agora, finalmente, eu vou fazer a minha integral. O a, 7 quintos, o b, 1 quinto. 7 quintos sobre 3x menos 1 mais 1 quinto é o b. 1 quinto x menos 2. Tenho que fazer as integrais e vai ter acabado o exercício. Então vamos fazer, eu vou fazer a primeira aqui, que é por substituição. 7 quintos, 3x menos 1. Vem para cá. Eu estou na integral de 7 quintos sobre 3x menos 1 dx. Esse aqui é o meu problema atual. Tá, é por substituição u. Eu vou chamar aqui a parte de baixo de u. O u é o 3x menos 1. Como é que funciona? Integração por substituição. Escolheu o u, agora eu derivo. du dx é igual a 3. Agora eu isolo dx. du sobre 3 é igual a dx. Vou lá na minha integral e substituo. 7 quintos, aqui é o dx é du sobre 3. du sobre 3. Vou passar isso aqui a limpo. Ficou assim, ó. 7 quintos vezes 1 terço. Da integral de 1 sobre u du, a integral de 1 sobre u é o ln de u. Então eu tenho aqui, ó, 7 quinzeavos do ln de u mais constante, e finalmente eu vou lá e devolvo o valor do u, que é aqui, ó, 3x menos 1. 7/15 do ln de 3x menos 1. Calculei a integral, volto lá para cima e substituo. 7/15 do ln do módulo de 3x menos 1. A outra integral eu deixo como tema de casa, mas é bem simples, tá? Basta chamar a parte de baixo de u. Se você não conseguir fazer a integral, coloca ali nos comentários que eu ajudo. Mas vai dar 1 quinto do ln do módulo de x menos 2 mais constante. Aí está a integral. Aquilo que foi dado eu não sabia fazer, mas eu separei em duas que eu consegui fazer. Então essa é a ideia do método. Estamos aí no caso 1. Tá, agora deixa eu começar a entrar em detalhes. Primeira coisa, você vai ganhar uma integral que tem um polinômio em cima, um polinômio embaixo. O que você vai fazer antes de qualquer coisa é olhar o grau dos polinômios. Então, os graus são assim, ó. Aqui e aqui. O polinômio que está em cima tem que ter grau menor do que o polinômio que está embaixo. Então, o m tem que ser menor do que o n. Tá, e se não for assim, tem que fazer uma divisão de polinômios.
que eu mostro em outra aula. Apenas verificando, olha aqui, ó. 2x menos 3 é um polinômio de grau 1. Aqui embaixo eu tenho x aqui e x aqui. Polinômio de grau 2. Grau 1 em cima, grau 2 embaixo, eu posso começar a fazer. E aí tem que ver em qual caso que cai. Nós vimos o caso 1. Agora eu vou mostrar os outros casos, que são separados assim, ó. Se nós temos raízes que são reais, ou se nós temos raízes que não são reais. Com números vai ficar bem tranquilo. Aqui, ó. O primeiro exemplo também é do caso 1. O que é o caso 1? É aquele em que, antes de qualquer coisa, eu noto que aqui em cima o grau é 2, ali embaixo o grau é 3. O grau de cima é menor do que o grau de baixo. Eu posso começar a fazer as contas. As raízes do denominador. 0, menos 1, 2x mais 3 igual a 0, dá x igual a menos 3 meios. 3 raízes reais e diferentes. É o caso 1. Você vai separar em 3 integrais. Número sobre x, número sobre x mais 1. Então aqui, ó, o a, o b e o c são constantes. Agora aqui sobre o 2x mais 3. Em cima vai um número e embaixo essas coisas aqui, ó, o x mais 1, o 2x mais 3. Isso é o caso 1. E aí todo aquele processo de achar a, b e c e a calcular as integrais que surgem. Caso 2. A diferença é que aqui, ó, x ao quadrado igual a 0 é 0 e 0 de novo. X mais 1 igual a 0, x igual a menos 1. Aqui eu estou tratando de raízes reais que se repetem. O 0 é raiz dupla. Tem que fazer assim, ó. A sobre x mais b sobre x ao quadrado mais c sobre x mais 1. O fato de eu ter aqui, ó, esse 2 fez com que eu tivesse que trabalhar com dois termos que envolvem o x elevado a 1, o x elevado a 2. Talvez fique mais claro quando eu fizer o próximo exemplo, mas nós estamos vendo caso 2, raízes reais que se repetem. Então eu vou colocar aqui de novo o número 2, porque é caso 2. Quais são as raízes que eu tenho aqui? 3, e aqui está o cubo, então é menos 2 e menos 2 de novo. Raízes reais que se repetem. Para o 3 é bem simples, é o a sobre x menos 3. Só que agora para esse x mais 2 eu terei 3 termos. O b sobre x mais 2, o c sobre x mais 2 ao quadrado, o d sobre x mais 2 ao cubo. X mais 2 ao cubo. Então note que o fato de eu ter 3 raízes reais que se repetem fez com que eu tivesse que colocar aqui 3 parcelas. Então surgiram ali 3 frações por causa que o menos 2 é uma raiz de multiplicidade 3. Caso 3. Agora vão surgir as raízes que não são reais. Aqui é menos 6. X mais 6 igual a 0, x igual a menos 6. Mas aqui, ó, x ao quadrado mais 1 igual a 0, dá x ao quadrado igual a menos 1, cuja solução não é um número real. Quando nós tivermos aqui embaixo um polinômio de grau 2, cujas raízes não são reais, em cima tem que procurar um polinômio de grau 1. Então agora não é apenas uma constante ali em cima, é um polinômio de grau 1. E para o x mais 6 ali de baixo é tranquilo. É raiz real que não se repete.
Então aqui a novidade do caso 3 foi quando no denominador eu tenho um polinômio de grau 2 que não tem raízes reais, em cima vai um polinômio de grau 1. E o caso 4, se você conseguir entender o caso 4, quer dizer que você entendeu o processo como um todo. O que eu tenho aqui? Ó? X menos 2 igual a 0. 2 é raiz. Então, quando é raiz real que não se repete, bem tranquilo. A sobre x menos 2 é o que eu vou procurar. O problema é a encrenca aqui, ó. X ao quadrado mais 4 igual a 0, dá x ao quadrado igual a menos 4, que não é o número real. Então é aquela história de botar um polinômio de grau 1 em cima. Só que para piorar, aqui, ó, essas raízes elas se repetem. Então como é que deve ser? Bx mais c sobre x ao quadrado mais 4 mais 1dx mais e sobre x ao quadrado mais 4 ao quadrado. Tem que procurar tudo isso aí. Então aí estão os 4 casos. Tá aí uma pergunta bem razoável. Por que é que tem que fazer assim? E isso aí eu só mostro no curso de cálculo com variável complexa. Então, quando eu ensino para vocês como é que se deriva e se integra com números complexos, lá, como um resultado de um teorema, isso aqui sai de uma maneira bem simples. Só que para isso tem que aprender números complexos e depois como é que funciona o cálculo lá com esses números aí, que são regras diferentes. Então, aí está o método da integração por frações parciais. Coloca ali nos comentários, por favor, se você gostou da história do Johann Bernoulli, o cara que foi professor particular de matemática do L'Hopital e também do Euler. Espero que tenha gostado, se inscreva no canal e é isso daí.